Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião 2.0. Vão comentar, analisar as notícias com você o advogado Roberto Mohamed e o nosso convidado de hoje, o médico Benjamin Lopes Rodrigues. Você telespectadora deve estar assustada, você telespectador deve estar assustado também, muita gente está assustado com o surto, não sei se é surto o nome certo, da gripe influenza. As unidades de saúde da Baixada Santista estão lotadas de pacientes com sintomas de gripe e em Santos, as 3 unidades de pronto atendimento, doutor Benjamin, instalaram tendas para isolar os pacientes com esse tipo de sintoma, porque essa gripe é altamente contagiosa. Boa tarde. Boa tarde Roberto Mohamed, boa tarde Paulo Schiff. Último programa do ano, pelo menos que eu posso participar aqui, e a gente começa com tudo azul, literalmente, os 3 escolheram isso. E acho que é um pouco em função da experiência dessa gripe. Eu também tive a gripe, Paulo, e acabei de sair dela. E qual é o principal conceito que a gente está tendo dela? É medo. A gente está saindo de uma pandemia que ficamos 2 anos ouvindo, com razão, se cuide, vocês vão morrer, a Covid mata, e de repente um novo surto pega a gente desprevenido. Então as unidades estão lotadas de gente que não precisaria estar na unidade. Esta gripe, ela tem 2 características muito fortes. É altamente contagiosa. Eu estava contando aqui no intervalo do programa, antes de começar, que quando eu tive Covid, ninguém mais na minha casa pegou. Quando a minha esposa teve, ninguém pegou. Agora, a Covid pegou todos, a gripe pegou todos ao mesmo tempo. Altamente expansiva. Dolorosa, sintomas de cansaço, nariz escorrendo, mas benigna. 5, 6, 7 dias, termina. Tratamento sintomático. Repouso, o anti-inflamatório, para quem acredita em ervas chinesas, ajuda, acupuntura, que só não pode fazer exercício físico, gastar energia, tem que se resguardar. E quando você vai ao serviço público com medo, você desestrutura todo o serviço. Mas eu entendo que tem 2 fatores que levam as pessoas ao serviço público. O primeiro é o seguinte, é para fazer o teste da Covid. Porque se você fica com medo, eu estou gripado ou eu estou, entre aspas, covidado. Segundo, eu estou gripado, eu preciso me afastar do emprego. E no nosso sistema jurídico, somente um médico pode te afastar do emprego. Então hoje a orientação é para quem pode não ir ao pronto-socorro, não ir ao hospital, não lotar desnecessariamente. Complicou, a febre persistiu, a falta de ar apareceu, aí sim você vai ao hospital. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Você não teve a gripe, né? Não tive. Eu não tive nem Covid, nem gripe. Nem gripe pega advogado. Você vê o que é a dureza da vida. Eu tive amigos advogados que pegaram. É só... Olha, desde o ano passado, eu me considero um cara de sorte. Porque se eu tive Covid, foi totalmente assintomático. Eu e a Dani não tivemos, e nem o Felipe. E essa gripe, o Felipe pegou e nós 2 não. Como eu fiz bariátrica, eu tomo muitos suplementos vitamínicos. Eu devo ter a imunidade lá em cima, porque eu, por exemplo, não tive nenhuma reação adversa quando eu tomei a vacina. Eu tomei as 2 doses da AstraZeneca. E não tive nenhuma reação. E todo mundo dizia que sentiu dores, teve febre. Eu não tive absolutamente nada. Eu faço acompanhamento. Desde a cirurgia, eu fui um cara, e eu não sou muito metódico, mas fui um cara bem obediente em relação a isso. Eu conheço gente que fez bariátrica que reclama, teve problemas depois. Eu nunca deixei de tomar as vitaminas, nunca deixei de tomar as fórmulas que o Mauro Pires, meu médico, passa. Vou sempre no Bitar, que é endócrino, para fazer uma análise de como está tudo. Eu acho que a pessoa tem que se cuidar. Faz um procedimento cirúrgico que é delicado e que para mim foi extremamente positivo, tem que se cuidar. Talvez tenha sido isso. Agora, em relação à gripe, eu vou fazer um comentário aqui, dando uma de
Como é que era o nome daquele personagem do Sai de Baixo? Caco Antibes. Não estou querendo dar uma de Caco Antibes, mas é inacreditável como as pessoas gostam de ir em pronto-socorro, principalmente sábado e domingo e à noite. Né? É inacreditável. Você pode perguntar para qualquer médico. Ninguém vai à toa, vai sim. Tem pessoas que acham que... e é por isso que você vê o sistema público sempre cheio. E pode reparar, se você for numa segunda-feira à tarde no pronto-socorro, está vazio. Você vai no sábado à noite no pronto-socorro, está lotado. Parece que é programa de pobre. Mas tem uma coisa que você nota claramente. A Covid, ela tem algumas características, alguns sintomas que são típicos dela. Se você não tem nenhuma falta de ar, não perdeu o paladar, a possibilidade de você estar gripado é de 90% contra 10%. E tirando o caso em que você precisa de um atestado por causa do seu trabalho e precisa se afastar, ou você tem uma dúvida porque alguns sintomas podem estar parecendo Covid, não vá ao pronto-socorro porque não tem remédio para a gripe. O que você faz, como você falou, nós não levamos o Felipe no médico, foi repouso, vitamina C, um xarope por causa da tosse, e a gente deixou ele descansando. Em 3 dias ele estava bem. Eu vejo pessoas levando crianças para a UPA como se fosse levando para um parque de diversões. Em um pânico danado quando a criança está enfrentando uma gripe. E a gripe, a minha avó nos tratava com café com leite quente, manteiga e canela. E a gente ficava bom, no dia seguinte tá bom. Suava que num condenado à noite, no dia seguinte estava legal, não tomava remédio nenhum. Então, eu não consigo entender essa demanda pelo sistema público de saúde e que é perigosa numa época dessa. Porque aglomera um monte de gente e você pode ficar pior do que você estava. E o que é pior, vai acabar pegando a Covid. Né? Porque os vírus não vão brigar lá dentro. Então, o grande problema, infelizmente, é uma cultura no Brasil de correr para pronto-socorro ao menor sinal de febre, ao menor sinal de um resfriado. Isso só sobrecarrega o sistema público. Não é uma questão aqui elitista, você tem plano de saúde ou você vai em médico particular. Eu não fui, eu só vou quando é necessário. Eu não fico indo em médico, em hospital, para lotar uma emergência, se não é realmente motivo para procurar uma emergência, Paulo. E eu acho que é aí, Benjamin tem razão, você sobrecarrega o sistema e o que é pior, se arrisca. Esse é o grande problema. Lá no início da pandemia, Mandetta era o ministro da Saúde, todo mundo criticou ele ter dito aquilo, mas no fundo, ele não estava errado. Pelo menos era o que tinha de conhecimento em relação à Covid na época. Quando ele falava às pessoas, vão para o pronto-socorro em último caso, quando realmente estiverem mal. Não havia tratamento para a Covid. Então essa história de dizer que tratamento precoce resolve, não resolve coisa nenhuma. Ele estava certo, por quê? Porque se você não tiver, ao chegar num pronto-socorro lotado com gente com Covid, você vai pegar. Então, era essa a posição que o Mandetta tinha e foi criticado naquele momento, mas ele não estava totalmente errado. É o mesmo que está acontecendo em relação a essa gripe. Agora, Benjamin, os cruzeiros foram liberados, várias partidas aconteceram já desde novembro, desde o início de novembro aqui na Baixada Santista, e nestes dias chegaram 2 navios com passageiros infectados, passageiros e tripulantes infectados por Covid. Deixa eu começar. Eu tenho 2 provocações. Porque hoje eu vim assim para pegar no pé do Mohamed. Falei, Mohamed é muito bonzinho. No dele, né? No dele. O jornalista a gente respeita muito mais. Porque assim, eu senti uma pré-campanha do ministro da Saúde a presidente. Não sei, é uma afinidade pelo Mandetta. Eu falei que eu ia provocar. Mas assim, o Mandetta teve um erro só na vida. Ele era o ministro do Bolsonaro. Foi o grande erro dele. Mas, Mohamed, assim, vou te dar minha cabeça agora para você poder cortar e aproveitar. Sabe de quem é a culpa disso? Dos médicos. A minha geração, eu tenho 30 anos de formado, foi a geração que destruiu o saber popular. Você falou uma coisa que eu concordo com você, caso contigo agora, se você pedir.
A tua avó sabia cuidar a gripe. A minha mãe sabia cuidar a dor de barriga. A febre, a gente dava um banho de morno para frio e melhorava. Mas a gente criou uma cultura do desassossego, que é grande. Quando a gente sai da pandemia, eu sou médico. Eu moro com a minha mãe de 94 anos. Eu passei 3 dias com medo atroz de que a velhinha não tivesse gripe, que fosse o Covid. Tal pânico a gente criou. Mas é uma pandemia. Acho que a gente tem essa oportunidade de reconstruir. Em medicina, a gente chama isso de devolução. É a capacidade de um profissional, e a gente no bastidor sabe do médico que cuida do Paulo, do Mohamed, que muito mais do que te dá um remédio, ele te orienta para a vida e fala, olha, a doença funciona assim, não precisa ficar com esse medo. Mas a população está desesperada. Segunda coisa, é agora devolvendo para o jornalista. O Cruzeiro é importante, o jogo de futebol é importante. Mas fizeram uma pesquisa entre os cientistas americanos e a pergunta era o seguinte, você tem uma bala de prata, começo de uma epidemia de vírus respiratório, Covid. Você tem que fechar uma coisa. O que é que você fecharia? Escola. Ponto. Quem transmite são as crianças. Todo o resto ajuda. Trabalho, o fórum não voltou até hoje, mas é a criança. A minha epidemia é meu filho na escola, festinha de final de ano, todas as crianças se abraçaram, a epidemia veio para minha casa, todo mundo pegou gripe. Cruzeiro, milhões de crianças brincando. Então, os professores, e eu estava conversando hoje com uma ex-prefeita professora, e falei, ex-prefeita, peça para a POSP, que não veio aqui no programa, deu cano na gente, se pronunciar e falar o seguinte, olha, a escola tinha razão, só podia ter voltado depois de vacinado. Presidente, vacina a criança. Se a criança não pega o Covid, se a criança não morre tanto de Covid, a criança leva o Covid para casa, para o Cruzeiro, para o jogo de futebol. De 6 a 15 anos, escolar. É por isso que tem que vacinar. Essa epidemia da gripe só aconteceu depois de 2 anos, porque as crianças voltaram para a escola. Não havia gripe. Não teve gripe durante 2 anos, Paulo? Ninguém. Você conhece alguém que teve? Ninguém. Porque as crianças não estavam se misturando. Eu tenho filhos. Há 23 anos eu sou pai. A cada 6, 7 anos eu reproduzo. O meu filho de 6 anos voltou para a escola e me trouxe a gripe. Ponto. Este é o ponto principal. Informação e vacina. Esse é curioso, né? Eu não me espantei com nada do que aconteceu com o Bolsonaro. Quando você tem um presidente da República num país como o nosso, que diz, eu não tomei vacina e quem quiser que siga meu exemplo... E eu não vou vacinar minha filha, ele foi pior agora. Mas a gente sabe, ele é um débil mental. Ele não é apenas ignorante, ele é um débil mental. Só que o problema são os seguidores do débil mental, né? É aquele que chama um débil mental de mito. Este imbecil que é o grande problema. Eles têm mania de disseminar notícias de sites totalmente duvidosos. No entanto, existe um trabalho feito pela Fiocruz que é federal. Se fosse pelo Butantan, iam dizer que está a serviço do Dória. Não. Foi feito pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, sediada no Rio de Janeiro, que é uma instituição federal de pesquisa, responsável pela vacina AstraZeneca, em que exatamente o que o Benjamin colocou é o que eles dizem. A criança é vetor de contaminação. O que é vetor? A gente usa essa palavra na engenharia, na defesa, na física e na saúde, com constância. E pouca gente sabe o que quer dizer. Vetor é o meio principal utilizado. Por exemplo, qual é o vetor de defesa no Brasil hoje? Será o Gripen. Só tem 4, mas será o Gripen. Isto é um vetor de defesa. Qual é o vetor de transporte do Brasil hoje? Militar. Vai ser o KC-390. Hoje é o Hércules. Qual é o vetor de contaminação do Covid?
o acúmulo de pessoas sem nenhum cuidado. E qual é este vetor? Quando é que acontece isso? Justamente das pessoas inocentes, as crianças. Esse trabalho da Fiocruz é excepcional e a Fiocruz foi contra a volta às aulas desde o início. Pena que este governo de débeis mentais, que produz gente e acolhe gente que diz, o cara é ministro da educação. Faculdade não é para todo mundo. Palavras do reverendo Milton Ribeiro, ministro da Educação. Faculdade não é para todo mundo. Esse tipo de gente que se diz cristão, acha que faculdade é para quem tem dinheiro. Só que ele é ministro da Educação. Já deu para entender o drama e o nível desse governo. Esse cara substituiu um cara chamado Abraham Weintraub, um maior retardado, louco e débil mental que eu conheci, ocupando uma pasta ministerial. Esse cara é doente. Ele não é um cara normal. Porque ter ideologia é uma coisa. Ser doente é outra. E aí quando a gente vê desprezar o trabalho de uma Fundação Oswaldo Cruz para ouvir aquela tal de Gadelha, aquela médica idiota que disse que os aviões comerciais no Brasil iam começar a cair porque os pilotos iam ter AVC, porque a vacina causa AVC e causa Alzheimer, essa mulher tinha que estar presa. Eu não sei por que o Conselho Federal de Medicina não cassou o registro dela ainda. Porque uma coisa é você achar, e direito de ser idiota todo mundo tem. Agora, de usar a sua formação profissional para dar credibilidade à idiotice que você fala, aí eu acho que é responsabilidade criminal. Agora, o governo prefere ouvir esta mulher do que ouvir a Fundação Oswaldo Cruz, que é um instituto de pesquisas respeitado no mundo inteiro. Tanto que foi procurado pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford para ser a parceira deles no Brasil. Eu acho que os dois estão no mesmo, Paulo, estão no mesmo nível de respeitabilidade. O Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz. E acredito que a Fundação Oswaldo Cruz, para quem já esteve, eu já estive lá, dentro da Fundação Oswaldo Cruz, eu não sei como eles conseguem, Benjamin. Não sei. Não tem ar-condicionado em todas as salas. É uma casa velha, mantida sabe-se lá como, e muitas vezes o pessoal, os pesquisadores, são obrigados a levar material comprado por eles. Sem contar o tiroteio que tem em volta do complexo. Exatamente. Quem vá conhecer a Fundação Oswaldo Cruz, você vai ver que os caras não são pesquisadores, são heróis, Paulo. E produziram um material excepcional sobre o Covid, baseado em pesquisa, em todos os dados que eles receberam, não do Ministério da Saúde, mas das secretarias de saúde, e produziram um material incrível, em que eles afirmam claramente, não podemos voltar às aulas presenciais. Porque as crianças são os grandes vetores de contaminação. Ninguém ouviu, está aí. A Fundação Oswaldo Cruz também fez um levantamento entre 150 milhões de doses de vacinas aplicadas no Brasil, das 4 vacinas, a AstraZeneca, a Coronavac, a Janssen e a Pfizer. E a eficácia dessas 4 vacinas contra casos graves e óbitos é de 83% a 99%. Então, isso é uma pesquisa feita na prática, uma tabulação de dados depois da aplicação de 150 milhões de doses dessas 4 vacinas no Brasil. Eficácia contra casos graves e morte, 83% a 99%, as 4 vacinas. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0 desta terça-feira, o médico Benjamin Lopes Rodrigues e o advogado Roberto Mohamed comentam, analisam as notícias com você.
A gente falou bastante de surto de gripe, falou bastante de Covid, de vacinação também no bloco anterior. Agora, Mohamed, tem gente que não tem medo nem da gripe, nem da Covid, né? A previsão de descida de veículos para a Baixada Santista no Ano Novo é de 650 mil veículos. A contagem começou hoje, da Ecovias, né, das concessionárias desse sistema. Mas o congestionamento começou antes da contagem, já começou ontem. Pois é, mas, Paulo, em relação a essa, as pessoas vêm, uma boa parte delas vai ficar em apartamentos alugados, hotéis, onde tem cuidados. Voltando ao bloco anterior, quando o Benjamin fala da questão das crianças como vetor de contaminação, é porque o adulto, ele usa máscara, ele procura manter distância, ele usa o álcool em gel. A criança nem tanto, principalmente a criança mais tenra idade. É por isso que ela acaba sendo um vetor de contaminação, porque a criança interage muito, o adolescente interage muito. E necessariamente ir num cinema, ir num campo de futebol, ou ir para a praia no Ano Novo, não é o que vai fazer explodir, reexplodir a pandemia. O que me preocupa é o comportamento de determinadas autoridades públicas de uma total irresponsabilidade. A gente já falou aqui, o Rogério não se decide sobre o carnaval porque está pressionado por alguém. Eu já falei, eu não sei se é o Paulo Alexandre que não ligou para ele ainda, deixando ele cancelar, ou se ele tem medo de algum dos dirigentes da Liga de Escolas de Samba, alguma coisa assim, se ameaçaram ele, porque todo mundo quer o dinheiro do carnaval. Então não dá para entender por que ele não cancelou ainda. Primeiro, para fazer um carnaval mambembe, porque não vai dar tempo, o carnaval se organiza de um ano. A organização do carnaval do ano seguinte começa no ano anterior. Então, para fazer um carnaval em 2 meses, nós vamos ter desfile de bloco. É desfile de bloco. Então, para que fazer? Só pode ser pressão de alguém. Então, a covardia do Rogério não dá para entender. Aquela pessoa que senta na cadeira de prefeito de Praia Grande, o chefe dela liberou as praias no último dia de mandato dele, numa total irresponsabilidade. A gente estava no auge da pandemia ainda. E ela agora fez a mesma coisa. Quando todos os prefeitos do lado dela não vão fazer Réveillon. Eu acho que ela achou, agora eu vou aparecer. Olha só que bonito. Eu sou uma anta, mas eu vou poder brilhar. Porque todo mundo vai ficar no escuro no Ano Novo, só vão ver os fogos da Praia Grande. Eu acho que foi isso que ela pensou. A previsão é de 1 milhão de pessoas na queima de fogos de Praia Grande. Exatamente, vai ser uma festa. E o legal, né? Ela vai mandar o excedente de doentes de volta para São Paulo, para Santos, porque ela tem um hospital decente lá. É isso que vai acontecer. Então, às vezes, o problema da irresponsabilidade do gestor público é quando ele joga tudo para os outros. Quem não lembra da gestão anterior de São Vicente, que liberou a praia? Lógico, ele não tem hospital. Vinha tudo para Santos. Se eu não tenho hospital, eu tenho um VLT pro além, né? Que é o CREI. Aquilo é um VLT pro além. Você para lá, morreu. Tem. Lá não tem rato, porque nem os ratos vivem lá. Aí você pega, libera a praia, libera tudo, porque o que tiver de doente aqui vai para Santos ou vai para Praia Grande. Para cá não vem. Eu não tenho hospital. Ainda consegui uma graninha para montar uma tenda que eu chamo de hospital de campanha. Quer dizer, esse é o tipo do comportamento do gestor irresponsável. Então o problema não são 650 mil veículos. É quem está montando de braços abertos, porque São Paulo não vai ter queima de fogos. Então o que eles estão fazendo? Em nenhuma cidade do ABC. Eles estão, o paulista, tem gente que é tarada por fogos, né? Não consegue, tem literalmente fogo no rabo. Querem ver queima de fogos e vão para a Praia Grande. Vai ser a festa do Covid, a festa dos assaltantes
e depois joga tudo para os outros, porque eu não tenho hospital mesmo, quem vem é de fora e para mim está tudo bem. Esse é o típico gestor irresponsável. É a festa do influenza também, Benjamin? Olha, depois do que o Mohamed fala, eu fico até com... Eu não sei o que eu vou comentar. Não, você fica com cara de bonzinho. Não, mas não é Como isso. quem não te conhece te compra. É, a cara não é de bonzinho, a cara é assim de embebecido. O programa não devia se chamar opinião, devia se chamar catarse. Porque, cara, às vezes eu venho aqui só para ouvir você falar o que eu queria falar, o que muita gente quer falar e não tem coragem. Eu tenho um defeito, Mohamed, eu gosto de ler muito. E eu gosto de ficar indicando livros. Eu indiquei um livro para o Paulo Schiff, não sei se ele comprou, que era só de matemática, números, porque ele é isso. Para você, eu vou te indicar um livro que eu quase comprei ontem. Que eu acabei passando assim, do Stanislau Ponte Preta. Stanislau Ponte Preta era um cronista, década de 50, 60, e ele tinha uma coleção de livros que chamava Febeapá. Nada mais atual. Chama-se Festival de Besteiras que Assolam este País. E quando você começa a falar isso, é isso mesmo, a gente vive num Febeapá, em que cada um tem uma ideia mirabolante. Eu vou jogar 1 milhão de pessoas em Praia Grande. Eu já fiz plantão em Praia Grande, assim, é década de 60 de Santos, Paulo. Você provavelmente já viveu essa cena que eu vou te descrever. Banho da Doroteia, todo mundo bêbado, pronto-socorro do Macuco, as pessoas ficavam na rua de trás tomando soro deitado na rua porque não tinha maca. Mas era década de 60, década de 70. É inconcebível no dia de hoje. É inconcebível você fazer uma atividade dessa e não ter mais estrutura. E você investir em pavimentação e em ambulância, porque é o meio mais fácil de tratar a saúde ou tratar a doença. Manda para a cidade do lado. É você titubear no comando da cidade mais importante da região e não dizer claramente o seguinte: olha, não é o momento. Eu adoro carnaval. Eu tô louco para sair na União Imperial. Eu saí no último carnaval que teve. Não é neste momento. Faz o carnaval em junho. Ou espera mais um ano, mas faz decentemente. Faz com planejamento. Ser gestor é isso. Pode não gostar do Dória, pode não gostar do prefeito de São Paulo, não gosto. Mas estão corretos. Estão pensando na cidade. Ao mesmo tempo, e aí eu jogo para você, eu fiquei com muita dó. Eu sou filiado a um partido político e apareceu o governador da Bahia, do meu partido, implorando para que os turistas não deixem de ir para o litoral da Bahia. Por causa das enchentes, muita gente está cancelando e as pessoas que perderam as casas vivem daquele comércio de turistas e não vão ter dinheiro para reconstruir a sua casa se não for turista. Então eu tenho que ter um equilíbrio. Como chegar a esse equilíbrio é a tarefa do gestor. Por isso que a gente escolhe. A gente quer escolher alguém que principalmente tenha coragem e pense. Está na hora do Mohamed virar gestor. Olha, vamos dar um exemplo que você pegou bem. O governador da Bahia. Porque comparar a relação cidade-carnaval que existe entre Salvador e o carnaval e a de Santos, que inclusive é uma semana antes, você vê que é tão tradicional que o desfile das escolas de samba é antes do carnaval. Quer dizer, ou o nosso prefeito está com surto e virou um Zé Mané, ele antes era só pau mandado. Porque não é possível que ele seja tão covarde a ponto de não tomar uma decisão dessa. E o pior é ficar falando, não decidi ainda, não brinca com as pessoas. Vocês não chamam de indústria do carnaval? Então não brinca, não seja irresponsável. Toma uma atitude. Agora, só para te dizer uma coisa, Benjamin, às vezes as pessoas acham... você fala... É lógico que me deixa envaidecido, mas tem um aspecto nisso. Quem entra na política tem que estar disposto a apanhar. Senão não entra na política. Nós tivemos recentemente um caso aqui que mostrou isso. Há muitos anos atrás, acho que há mais de 12, 16 anos atrás, numa determinada eleição, um candidato da região meteu 7 processos contra mim no período eleitoral. Perdeu os 7. Justamente baseados no quê? Na liberdade de expressão. Entrou na política, tem que apanhar. É a primeira coisa, é que nem judô. A primeira coisa que a gente aprende no judô é cair. Depois você aprende a derrubar. A eleição da OAB aqui em Santos aconteceu isso.
né? Aí quando eu falei que era uma pessoa imatura, tal, foi comprovado. E, tinha marcado para vir fazer o programa com a gente, quando soube que era comigo, desmarcou. Então você nota que as pessoas não estão dispostas a sofrerem críticas. Elas querem entrar na política, mas não querem ser criticadas. No final só confirma o que eu falo. O problema é legalzinho, pode ser uma pessoa boa, mas absolutamente imatura. E foi isso que eu quis dizer. Né? Então, não absorvem críticas, mas querem fazer política. Aí faz que nem o Luxemburgo, né? Todo mundo que falava mal dele, ele metia processo. Ele tinha um advogado que ele pagava por mês, né? O Luxemburgo paga por mês duas coisas, o pai de santo e o advogado. E ficava processando todo mundo. O Paulo lembra disso. Não podia falar nada dele, o povo fechou, que ele metia processo. Não adianta nada fazer esse tipo de coisa. Você tem que estar disposto a ir à luta. Então, na política, você tem que saber apanhar. Por quê? Pô, e olhem só os motivos que eles dão. Você quer fazer bobagem que ninguém fale nada? Você quer fazer besteira e não quer que ninguém fale nada? E tem uma coisa, não entendam bem. Você atingir o político não é atingir a pessoa. Quantas vezes eu critiquei, e pesadamente, e continuo criticando, a gestão do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente. Muita gente fala que ele era assim, mas, por exemplo, eu acho que ele foi um bom secretário de Meio Ambiente do Alckmin. Ele mudou a partir do momento que ele foi ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro. Eu esperei alguém falar isso, eu concordo com você plenamente. E eu estive com ele em 2 oportunidades praticamente seguidas, conversamos, expus a ele meu ponto de vista, e aí é que você vê a diferença entre as pessoas que sabem o que é entrar na política. O Ricardo separa as coisas. Tivemos uma conversa absolutamente civilizada, inclusive já conversei com ele, ele vai estar aqui no programa pessoalmente o ano que vem. Isso é saber ser político. E eu também elogio, mesmo quem eu critico e não concordo. Um exemplo disso, e o Paulo sabe disso muito bem, é o Beto Mansur. Nunca votei no Beto, não tenho a menor concordância com os métodos do Beto de fazer política, só que tem um detalhe. É uma pessoa, me considero amigo dele, tem uma relação excelente com o Beto não foge do debate, o Beto não foge de respostas, o Beto participa de qualquer tipo de debate, programa que você convide e ele encara. Isso é ser político. Por quê? Porque o Beto aprendeu a cair para depois aprender a derrubar. Então você tem que elogiar, você tem que ter a capacidade de reconhecer que ser um animal político, ser um ser político é isso, é estar disposto a apanhar quando tem que apanhar. E quando receber o elogio, não ficar acreditando muito nele, porque pode vir uma porrada depois. Tinha um samba do ano passado do grande Paulo Vanzolini, que dizia assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Opinião 2.0, volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco desta terça-feira, que tem o médico Benjamin Lopes Rodrigues e o advogado Roberto Mohamed, do time de comentaristas daqui da Cultura Litoral, analisando as notícias com você. Benjamin, o ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, no último ano do mandato dele, ano 2020, ano passado, né? Antes de sair, ele mandou uma lei para a Câmara, um projeto, de que prefeitos e ex-prefeitos teriam direito à guarda municipal para sua segurança particular. Ele saiu da prefeitura, a Câmara aprovou o projeto, mas agora o Ministério Público do Estado de São Paulo entrou na Procuradoria-Geral de Justiça com uma representação de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM. O Ministério Público Estadual quer barrar esse uso da Guarda Municipal para a segurança particular de prefeitos e ex-prefeitos de Praia Grande. O advogado Roberto Mohamed... Não, ele falou para você falar primeiro, porque ele sabe que eu vou responder. Eu pensei o seguinte, eu ponho o pouco de direito que eu entendo
só por ser gestor, eu sei que a função principal da Guarda Municipal é tomar conta do bem público. Será que ele virou bem público? De tantas vezes que já foi prefeito, de indica o sucessor, de faz o genro, deputado. Acho que ele se entende como uma propriedade de Cubatão. De Cubatão não. De Praia Grande. De Praia Grande. Você vê o que é o ato falho. Por que eu fiz isso, esse ato falho? Porque eu sou muito amigo pessoal mesmo de 2 ex-prefeitas, mulheres. Ginecologista, eu acabo sendo amigo até de prefeita mulher. Thelma de Souza e Márcia Rosa. Thelma nunca precisou de segurança. Nem quando era prefeita. Thelma mora na mesma cidade, na mesma casa, desde criança. Todo mundo sabe o endereço. Não veio aqui na opinião, teve um problema pessoal, tomara que venha. Márcia Rosa deixou o governo, no dia seguinte era professora e é professora da rede pública municipal. Quem não deve, não teme. Acho que o Mourão tem medo de alguma coisa. Acho que não é ético nem moral esse tipo de lei. Acho que o prefeito faz parte da sua comunidade. Se ele não consegue continuar na sua comunidade, é porque alguma coisa de errado aconteceu. E não é a guarda municipal, que até um tempo atrás nem usava arma de fogo, que o vai proteger. Acho que é uma sensação de eu gosto da mordomia. E Paulo, eu vou te dizer uma coisa. Você foi candidato a prefeito. Não há nada pior para o homem vaidoso o dia seguinte que você deixa o poder. Talvez seja isso. Talvez ele sinta a falta da corte atrás dele. O que você acha, Agora, Mohamed, já que o Benjamin citou 2 ex-prefeitas do PT, recentemente o ex-presidente Lula fez uma viagem à Europa e as contas que ele apresentou depois tinham o uso de seguranças particulares, que o presidente da República tem direito a essa segurança, né? Só ex-presidentes da República. E mesmo assim, eu entendo que isso é questionável. Também acho. Só ex-presidentes têm direito a isso, porque está previsto na Constituição. Eu sou totalmente contrário a isso, inclusive. Mas a Dilma tem direito, Fernando Henrique tem direito, Lula tem direito, Sarney tem direito, mas só presidente. Nenhum ex-governador tem direito. Nem o Collor, até o Collor. Olha o absurdo, né? Quem foi empichado ter direito a isso. Isso é um absurdo. Na verdade, nem ex-governadores têm, Paulo. Poderiam ter 4 PMs à sua disposição, nenhum ex-governador tem. E o que é mais... Vamos pegar a Baixada Santista. Você falou delas, ô Benjamin, mas a verdade, o Beto não anda na praia sozinho, sem segurança, não tem medo de ninguém. O Papa, a mesma coisa. Até o Paulo Alexandre anda pela rua, sem segurança, conversa com todo mundo, vai em bar, vai em festa, não acontece nada. O Rogério idem, que é o atual. Eu nunca vi o Rogério, que tem direito, está no cargo, nunca vi o Rogério andar escoltado por guarda municipal. Nenhum ex-prefeito de São Vicente tem. Nenhum ex-prefeito do Guarujá tem. Porque aí podiam falar, tem muito bandido na Praia Grande. Também tem no Guarujá. Mas nenhum ex-prefeito do Guarujá tem direito a isso. Cubatão, a mesma coisa. Então, vamos ter um pouquinho de respeito pelo erário, ô Mourão. Você libera a praia no último dia do teu mandato. Coloca um espantalho na prefeitura. Pela segunda vez. Porque aquele outro também que viajava no Ano Novo, foi a mesma coisa. Aí, porque você segue um roteiro, é engraçado, você é um cara repetitivo. Eu gosto de você, sinceramente eu gosto de você, mas você é um cara repetitivo, né? Fica na prefeitura, aí quando não pode mais se reeleger, sai, coloca um poste no teu lugar, aí sai a deputado federal para ter recall, se elege e aí volta a ser prefeito, porque nesse segundo tempo você rompe com quem você deixou lá, porque você já deixou um poste. Então aí você começa a dar marretada no poste, e aí volta, não, vou consertar a casa, fica mais 8 anos. Ele não pensa que a Praia Grande é dele, ele tem certeza que a Praia Grande é dele. Então qual o problema? Se a cidade é minha, por que eu não posso ter 4 seguranças e 4 funcionários? Porque não são só 4 funcionários, 4 seguranças. São 4 servidores, assessores.
pagos pela prefeitura. Quer dizer, eu acho que o Mourão acha que ele é o presidente da República. Só pode ser. Ele tem dinheiro para pagar a segurança se ele precisar. Esse apego, o problema do apego não é apego à mordomia, é apego ao que é pago pela prefeitura, ao que eu posso usar do dinheiro público. E isso eu acho um absurdo. Né? Não tem sentido, o Ministério Público demorou para fazer isso e acho que o tribunal tem que ser urgentíssimo, porque é o órgão especial do Tribunal de Justiça que analisa ADINs de inconstitucionalidade de leis municipais. Isso tem que ser urgente. Agora, parabéns à Câmara da Praia Grande em aprovar um projeto desse. Vocês não servem para nada. Para nada. Que papel ridículo. O problema não é o cara propor um projeto de lei desse. É vocês, senhores vereadores da Praia Grande, aprovarem um projeto desse. É inacreditável a cara de pau de vocês. A demonstração clara de que vocês não servem para absolutamente nada. Não cumprem o seu papel na fiscalização, não sabem fazer leis e são capachos. Isso é lamentável. Deixa eu só cutucar um pouquinho mais o Mohamed. Eu pensei em algumas coisas assim, vamos ver se eu vou ter coragem de falar até o final. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, Paulo, eu entendo que o presidente ele é uma figura extremamente importante. Ele representou o país em algum momento. Eu consigo entender. Eu consigo até entender o governador de estado, principalmente no estado que tem PCC, nós temos crime organizado, e em alguns momentos eles enfrentam essa discussão. E eu acho que não seria errado. Como eu vejo juízes que têm que ter escolta armada porque enfrentaram a bandidagem diretamente. Mas assim, eu acho que tem uma coisa que, além da lei, e eu tenho um jurista aqui que vai defender a lei, mas eu queria pegar um pouco a ético. É ético ele propor para ele mesmo a benfeitoria? Eu me lembrei o Instituto da Reeleição. Eu não acho errado o processo de eleição, mas não foi ético o presidente da República, na época, propor para ele mesmo a reeleição. E a minha provocação, que é para o Mohamed, é a seguinte: eu acho que tem prefeito atual que, se tivesse segurança armada da polícia, se a polícia chegasse na porta dele para o proteger, ele ficaria com medo de ser levado embora novamente. Isso não tem dúvida nenhuma, mas eu não vou cair na sua provocação. Não. Olha, 39 países já aprovaram a vacinação para crianças entre 5 e 12 anos. Esse número seria 40, né? Porque a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, também já aprovou, como a agência europeia, como a agência dos Estados Unidos. Mas o Brasil não é ainda o 40º país a aprovar vacinação para crianças de 5 a 12, o que deve acontecer no começo do ano. Sabe qual é a vergonha? O Brasil poderia ter sido o primeiro a vacinar. Lembra que a Pfizer ofereceu para a gente a vacina antes dos outros países? Até por quê? Porque nós temos rede montada. E que bom que você me devolveu esse tipo de pergunta, porque eu queria... Ontem eu estava em casa, assim, a gente vai ficando velho, não tem o que fazer. Eu estava vendo o recall da TV Globo de ontem, que era os melhores momentos do ano. E tive uma cena que para mim foi impactante. Acho que foi em Wimbledon, em que eles param ao torneio e aplaudem a pesquisadora da Oxford que fez a vacina lá. O rei, o primeiro-ministro. A gente não fez nada disso no Brasil. A partir do momento que o governo não atrapalhou mais a vacina, o nosso sistema único de saúde vacinou com uma velocidade que não há igual no mundo inteiro. Nós chegamos a 70% da vacinação quase que no Brasil inteiro. São Paulo, que é a capital mundial da vacina, quase que 98%, com uma velocidade e uma eficiência. Essa pandemia fez repensar valores. Mas eu gostaria de terminar este ano dizendo o seguinte: nós temos um sistema único de saúde montado com um custo enorme de inteligência, de trabalho, de servidores públicos. Eu conheci, já que não é só para citar as mulheres, o Davi Capistrano, por acaso ele também é do mesmo partido, que pensou esse sistema, que fez com que a gente vacine em massa, vacine com eficiência.
Poderíamos ter sido o primeiro país a vacinar, poderíamos ser o 40º a vacinar crianças, mas lá atrás, e aí eu vou roubar a frase do Mohamed, elegemos o incapaz. Olha, o Brasil tem, para você ter uma ideia de como tem gente boa trabalhando com saúde no Brasil, não tem muita gente que pensa que no mundo inteiro a AIDS deixou de ser um problema de saúde pública grave. Por quê? Porque toma o Brasil como exemplo. O Brasil montou uma rede de assistência e foi a evolução dos medicamentos. Não foi só a evolução dos medicamentos, foi uma rede de prevenção e principalmente de assistência, e que Santos, e nós temos que nos orgulhar, Santos foi uma das cidades premiadas, inclusive pela ONU, por um programa feito no governo da Thelma de Souza, planejado pelo Davi Capistrano, então seu secretário de saúde, que ela elegeu como sucessor. Mas na África, a AIDS é um flagelo. Não pensem vocês que ela acabou. Em alguns países do leste europeu, a AIDS ainda é um flagelo. Então não pense, às vezes a gente acha, não, foi no mundo todo. Não, não foi. O Brasil se colocou nessa posição por um trabalho muito bem feito. Aí você quebra esse trabalho para colocar uma sucessão, você coloca um débil mental na presidência e ele começa a colocar gente doente para tomar conta de tudo. O Ministério da Saúde passou por um general incompetente, o Pazuello, um general que não merece sequer usar farda, que quase gerou uma distensão entre a presidência da República e o comando do Exército, porque muita gente pensa que o arquivamento da punição contra o Pazuello por ter participado daquela atividade foi o Exército abaixando a cabeça. Não, foi o Exército mostrando que não ia cair no jogo do débil mental que é presidente. Porque agora não é hora de ter esse tipo de fratura. Não é porque eu penso e sou inteligente que eu sou fraco. Entendam isso e guardem isso. Porque eu já disse várias vezes aqui, ele não tem o apoio do Exército. Ele não tem o apoio das Forças Armadas. Ele tem o apoio de meia dúzia de idiotas. E alguns fardados. Só que o Marcelo Queiroga está conseguindo um feito. Ele está rasgando a reputação dele. Ele está rasgando o diploma dele. Consulta pública para vacina? O que é a escolha dos melhores do ano? Eu já disse aqui, nós dissemos aqui, pelo voto popular, a maior cantora do Brasil é a Anitta. Agora, faz uma eleição pela crítica. Por que o Oscar não é entregue por eleição popular? Aí compara com os melhores do ano da Globo, que é a eleição popular. É ridículo, né? Não dá para comparar os dois. Não é questão de não respeitar o povo, então não vamos ter eleição. Não, não é isso. Mas também mostra claramente como é que o povo pensa. Bolsonaro é presidente, antes dele foi a Dilma. Então vamos começar a pensar no que estão fazendo com a saúde desse país. E vamos pensar um pouquinho o que estão fazendo com este país. Eleger um débil mental presidente tem um custo. E a gente está pagando um preço muito, muito alto. E não pense você que a gente está aqui falando do outro. Porque Lula presidente é o mesmo caminho ideologicamente oposto que o Bolsonaro quer. Porque o ídolo do Lula é o Chaves. Então não pense que entre os planos do seu Lula não está, talvez, coisas piores, porque ele tem dito para muita gente, porque o Lula não vale nada, vamos deixar isso claro. O Lula não presta, quem o conhece sabe que ele nunca prestou. Foi um chefe de Estado muito melhor que o Bolsonaro, não tem dúvida, mas ele não vale nada. Controle da mídia e cisão nas Forças Armadas são objetivos claros do outro lado.
Por isso que todo dia eu rezo por uma terceira via. Com isso, nós chegamos ao final do Opinião 2.0 desta terça-feira, agradecendo Benjamin Lopes Rodrigues, médico, que participou como comentarista, Roberto Mohamed, advogado, também participou como comentarista, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para as 2 e na reapresentação à meia-noite, e uma ótima terça-feira para você que você merece.